Olá, pessoal. Vamos à nossa aula A4 da nossa disciplina Química para a Sustentabilidade, IEQ 169, unidade 1. Então, lembrando aqui que a nossa disciplina trata de 5 pontos fundamentais na sua ementa. Temos tratado aqui a sustentabilidade, com o tema central Química para um futuro sustentável. E na próxima unidade, que será a unidade 2, vamos tratar da energia. Depois, a unidade 3 tratará do tema embalagens e materiais. E, finalmente, na unidade 4, nós teremos os dois últimos pontos dessa ementa, que são a mudança climática e meio ambiente, saúde e nutrição. Então, lembrando aqui do nosso tema central desta unidade 1, Química para um futuro sustentável. Química para um futuro sustentável é uma ciência que tem toda a responsabilidade de contribuir para um mundo mais sustentável. E dentro desse tema nós tratamos 3 vertentes, que é a sustentabilidade, a questão dos conceitos essenciais e as dimensões fundamentais que regem a sustentabilidade, a química verde, os seus princípios, a química verde como motor para a criação de soluções técnicas e científicas ecoeficientes. E, finalmente, o que nós vamos tratar agora nessa aula, os desafios globais, o papel estratégico e as contribuições práticas que a química tem diante dos principais desafios ambientais, sociais e econômicos. E, em específico, vamos tratar aqui um pouco dos desafios ambientais. E qual é o papel da química diante dos grandes desafios ambientais, além dos desafios sociais e econômicos do nosso século? Então, a química, ela, como ciência, ela é um agente ativo na busca por soluções sustentáveis, unindo inovação tecnológica, científica, responsabilidade social e a viabilidade econômica para moldar um futuro mais equilibrado no planeta. Então, esse é o grande papel da química. E pensando aqui nesse papel, devemos lembrar, como já vimos anteriormente, os conceitos de sustentabilidade, que são regidos por essas 3 dimensões aqui. A dimensão ambiental, com relação à preservação e o uso racional dos recursos naturais, a dimensão social, com foco na equidade social, nos direitos humanos, na saúde e segurança, e a dimensão econômica, com foco no crescimento econômico, financeiro, ético e ecoeficiente, estimulando a circularidade, ou seja, os modelos financeiros circulares e a sustentabilidade econômica. Então, pensando nessa sustentabilidade, devemos lembrar que o desenvolvimento sustentável ele é o modelo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. E sempre nesses 3 pilares aqui que são interconectados. O ambiental, lembrando que é a questão da preservação e uso racional dos recursos naturais, o social, equidade, saúde e qualidade de vida, e o econômico, que é o crescimento financeiro, ético e ecoeficiente. E aí estão postos nesse slide aqui os grandes desafios ambientais. Os grandes desafios ambientais que devem ser enfrentados pela química, para que essa ciência possa contribuir para um planeta mais saudável e que retarde, como mostra essa figura aqui, um cenário de terra arrasada, tá certo? Então, eu apresento aqui 6 pontos que são 6 desafios cruciais que a química precisa enfrentar e contribuir para encontrar soluções sustentáveis. O primeiro deles são as próprias mudanças climáticas que o planeta está vivendo, que nós já estamos vivendo. Tá? Mudanças climáticas essas que, em boa dose, em boa parte, são mudanças naturais que devem ocorrer, mas
os impactos dessas mudanças têm uma parcela de contribuição da atividade antrópica, da atividade humana. E aí é que está a nossa grande preocupação em fazer com que essa parcela de contribuição não seja tão expressiva e não acelere essas mudanças climáticas. Daí o desafio da química, principalmente da química verde, como nós temos visto, de propor soluções mais sustentáveis para os processos, com o uso de energia limpa, enfim, tecnologias que trabalhem por esse futuro mais sustentável, um futuro equilibrado. Um segundo desafio, e aí está completamente ligado ao primeiro, é a poluição do ar. As emissões gasosas, principalmente as emissões vindas da atividade industrial e da atividade de transporte. Então, a química tem um papel fundamental na contribuição para a resolução dos problemas das emissões gasosas. Um terceiro ponto aqui, um terceiro desafio é a poluição da água, é o tratamento da água. Então, a química cada vez mais ela é chamada para trabalhar processos avançados no tratamento da água e no tratamento de efluentes industriais, para que se preserve esse recurso que é tão precioso, que são as fontes e que são os corpos d'água usados pelas populações. Um quarto ponto muito importante aqui desses desafios ambientais é a contaminação do solo, principalmente por conta da geração de resíduos, sejam eles resíduos industriais, sejam eles resíduos domésticos, pelas populações no mundo. Então, é um outro ponto bastante desafiador aqui, principalmente que a química precisa trabalhar na questão da descontaminação do solo. E um quinto ponto seria os resíduos sólidos. Resíduos sólidos esses que são gerados também em boa dose pela atividade doméstica, mas que também tem contribuição, hoje um pouco menos talvez, da atividade industrial. E esses resíduos sólidos é um outro ponto importante, um outro desafio ambiental importante para o tratamento da química nesse sentido. Tá? E a escassez de recursos. A escassez é um último ponto, mas que precisa ser olhado com muita atenção. Não, os recursos naturais precisam ser trabalhados de uma forma mais equilibrada na sua exploração. Então, esse papel também cabe à química fazer a sua contribuição. Então, quais são as soluções, quais são os pontos em que a química pode ajudar na resolução dos problemas dos grandes desafios ambientais? E aí nós vemos essa figura aqui como a representação da água e começa exatamente por aí. Uma gestão mais eficiente do uso da água no planeta. E aí nós precisamos ter tratamento avançado da água, tá? E dos efluentes industriais para que se preserve os recursos hídricos, para que tenhamos a tão falada segurança hídrica, seja para o uso industrial, seja para o uso doméstico, seja para a geração de energia. Então, é muito importante que tenhamos um eficiente sistema de gestão da água. Um outro ponto que a química contribui diretamente e decisivamente é a questão dos processos limpos, ou seja, a criação de catalisadores, por exemplo, catalisadores menos poluentes, e esses catalisadores possam ser reaproveitados, e também processos limpos para a geração de combustíveis mais limpos e sustentáveis, evitando lançar maiores quantidades, lançar mão de maiores quantidades de fontes fósseis e o uso de fontes renováveis. E um quarto ponto nesse sentido aqui de contribuição, onde a química pode ajudar, é na captura de carbono, no desenvolvimento de tecnologias químicas para a captura e o armazenamento de CO2, por exemplo, que tem um grande impacto, principalmente por conta do efeito estufa e por conta do aumento da temperatura
na Terra. Então, essa questão da captura do carbono, do sequestro do carbono, a química tem um papel fundamental e decisivo também na apresentação de soluções para os grandes desafios ambientais. Então, esses são pacotes onde a química pode atuar, áreas onde a química pode atuar para ajudar nas soluções dos grandes desafios ambientais. E também pensando na economia, a química atua na economia circular, no desenvolvimento de, por exemplo, bioplásticos inovadores, plásticos biodegradáveis e processos eficientes de reciclagem de resíduos. Portanto, são 4 grandes pontos, 4 grandes áreas que a química vai atuar diretamente para a resolução dos desafios ambientais. Então, não esqueçam da nossa bibliografia básica, de consultar nossa bibliografia básica, principalmente pensando a química como solução para um futuro sustentável. Tá? E aqui, a nossa bibliografia complementar, não deixe de consultar essas referências, são referências excelentes e que vai ajudar a vocês no entendimento da química como ciência para um futuro mais sustentável. Então, bom trabalho a todos, bom estudo e até a próxima.